Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um Panorama TVC e aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na Câmara Municipal de São José do Rio Preto e também os assuntos que movimentam a nossa cidade. E no programa de hoje nós vamos falar sobre os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito que apura, que investiga os contratos entre empresas terceirizadas e a Prefeitura de Rio Preto. E nesta edição você confere também como foi a audiência pública que debateu uma possível mudança no horário de início das sessões ordinárias semanais. Nós vamos falar ainda sobre o tombamento do acervo do Museu Primitivista José Antônio da Silva. Inclusive, teremos uma entrevista ao vivo para falar da importância desse reconhecimento para a cultura de São José do Rio Preto. Vamos falar também do serviço da ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde, né? O serviço de ouvidoria oferecido pela Secretaria de Saúde. E a gente começa o programa conferindo as propostas que foram protocoladas por vereadores nesta semana. O destaque aí é para o vereador Francisco Ruel Júnior, que protocolou um projeto que prevê o acesso virtual ao estoque de medicamentos nas farmácias públicas do município. Vamos conferir. O vereador Francisco Ruel Júnior apresentou o projeto de lei para que o site oficial da Prefeitura divulgue o fornecimento mensal e o estoque de medicamentos disponíveis nas farmácias públicas municipais. Olá pessoal, estou aqui para falar um pouco do meu projeto de lei que foi protocolado na semana passada. É um projeto muito importante para aquelas pessoas que tomam remédios controlados. Então, assim, a Prefeitura terá que disponibilizar um site para as pessoas verem em tempo real quais os remédios que estarão disponíveis nas farmácias municipais. Esse projeto terá que passar pela Câmara Municipal, pelos vereadores, voltando à legalidade e o mérito. Esse projeto é importante também que as pessoas irão conseguir, né, ver em tempo real todos os dias. Na verdade, a Prefeitura vai ter que atualizar esse site. É um projeto muito importante. Eu postei nas minhas redes sociais, já vieram diversas perguntas e diversos elogios também. Então, esperamos que em breve a Câmara aprove esse projeto para a gente conseguir beneficiar aí os nossos munícipes que já têm essa vida tão difícil. Pelo menos a gente vai conseguir aí melhorar um pouquinho a qualidade de vida delas. Tá, então, gente, importante projeto do Júnior. Lembrando que você pode conferir todas as propostas protocoladas por vereadores, projetos de lei, requerimentos, moções, etc. Você pode conferir na íntegra no nosso site, que é o riopreto.sp.leg.br, e também a tramitação dessas propostas, né, em que fase elas estão em comissões, aptas a plenário e tudo mais. Vamos falar agora da comissão que investiga irregularidades no serviço prestado por empresas terceirizadas do município, que realizou essa semana mais uma reunião. Os membros da comissão decidiram convocar novas testemunhas para depoimento nas próximas semanas. Confira os detalhes aí na reportagem. O vereador João Paulo Rilo, presidente da Comissão Especial de Inquérito que analisa denúncias sobre empresas terceirizadas que prestam serviços ao município, convocou reunião para definir as próximas etapas das investigações. Também esteve presente na reunião o vereador Pedro Roberto, presidente da Câmara e suplente da comissão. Rilo confirmou o recebimento de documentos solicitados pela SEI às empresas envolvidas nas denúncias, incluindo informações sobre pagamento de rescisões contratuais, registros de ponto dos funcionários e cópias de contratos vigentes. E sugeriu a convocação de testemunhas que devem ser ouvidas nas próximas semanas para esclarecerem pontos específicos sobre os contratos e demissão de funcionários. A comissão já reúne provas de irregularidades. Há muitos indícios, inclusive, provas de irregularidades. Que é o caso de uma das empresas que foi convocada, que o próprio sindicato, o Sindicato de Hotelaria,
que representa a categoria dos terceirizados municipais, apresentou a denúncia que ela não estava recolhendo um adicional de insalubridade. Então, nós convidamos o sindicato para dar orientação e já aprovamos a convocação da empresa. Bem como também aprovamos mais uma vez a convocação do Cidenir, o dono da SMS. Primeiro que nós encontramos contradições nos documentos que nós pedimos e eles enviaram, e uma nova denúncia de um trabalhador que também foi convocado, ele fez por escrito e se dispôs a comparecer pessoalmente em relação à violação do direito trabalhista, de recolhimento da carteira, de não dar baixa, que é uma prática comum nas terceirizadas. Então a reunião hoje ela decidiu sobre isso. Não estavam os 2 membros titulares, mas estava o vereador suplente Pedro Roberto, então foi possível deliberar na 9ª reunião da comissão. Tá, então, gente, lembrando que além dos depoimentos, a SEI das terceirizadas já promoveu uma série de diligências aí na sede da garagem da Secretaria de Serviços Gerais, também investigar uma empresa aí denunciada de irregularidades. Daqui a pouquinho a gente aprofunda esses temas que o vereador João Paulo Rilo vai estar aqui com a gente. Porque agora vamos falar da vereadora Carina Caroline, que participou da gravação do programa Questão de Ordem aqui na TV Câmara. Esse programa é destinado aí, é um espaço destinado aos vereadores para que eles apresentem uma prestação de contas do seu mandato. Vamos ver quais foram os assuntos abordados pela vereadora no Questão de Ordem. O combate à violência contra mulheres, crianças e idosos e políticas públicas para a prevenção da depressão na infância foram alguns dos temas abordados durante a entrevista da vereadora Carina Caroline para o programa Questão de Ordem. A vereadora falou sobre a lei que exige que os condomínios residenciais de Rio Preto divulguem os canais oficiais de denúncia em casos de violência doméstica por meio de cartazes em locais com grande circulação de moradores. E a gente precisa promover campanhas de prevenção e também divulgar os canais que nós temos de forma de combate à violência, em forma de ensinar essa mulher a buscar ajuda nos lugares onde elas vão ser acolhidas e vão ser preparadas para tomar decisões mais sérias, né? Então, nós pensamos nessa lei de maneira que Rio Preto, que tem uma política pública de enfrentamento à violência doméstica tão boa, tão importante e que se torna referência, a gente tem que divulgar esse serviço a todos e a todas. Carina também reforçou a importância de programas de prevenção à depressão entre crianças e adolescentes que ficaram isolados durante a pandemia e agora retornam à escola com defasagem no aprendizado. O sofrimento da criança ele é silenciado, porque se a criança chora, porque é birrenta, se a criança fica triste ou se a criança está arteira, se a criança começa a querer chamar atenção de alguma forma, muitas crianças apanham, manda ficar quieta, isso não é problema seu. E isso causa um problema emocional muito grande em nossas crianças e também nos adolescentes. Eu fico preocupada, sabe por quê? Antes, a escola, que é a porta de entrada de toda denúncia da criança e do adolescente, foi fechada. E essa criança ficou desprotegida da sociedade, porque ela está em casa sozinha com seus pais, com seus agressores, com seus abusadores, enfim, a quem ela vai pedir ajuda? É possível assistir a entrevista completa durante a programação da TV Câmara e também no YouTube. Tá, então, gente, a íntegra, como disse a Mariana aí, você confere ao longo da nossa programação e, se quiser, também pode acessar o nosso perfil no YouTube, TV Câmara Rio Preto, e você entra lá na playlist Questão de Ordem e confere a hora que você quiser o programa com a vereadora Carina Caroline e com outros vereadores também que usam esse espaço para prestar contas do seu mandato. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Sabia que na TV Câmara você não encontra notícias só de política? Na TV aberta, canal 28.2 e 4 da NET, você fica bem informado sobre economia, saúde, cultura, serviços públicos. Também fica por dentro do trabalho de entidades assistenciais da cidade e participa do resgate da história de Rio Preto. Além disso, pode ver programas parceiros e filmes. Para acompanhar a programação,
É muito simples. Estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Diariamente postamos tudo que é produzido pela equipe de comunicação. E é claro, todo o conteúdo também fica disponível no YouTube, para você assistir quando quiser e encaminhar para os amigos e familiares. TV Câmara Rio Preto, cada dia mais perto do cidadão. Vamos falar sobre a diferença entre legislatura e sessão legislativa. Legislatura é o período durante o qual o legislador exerce as atividades para que foi eleito, ou seja, o tempo de um mandato. Na Câmara Municipal, o período de uma legislatura é de 4 anos. Já o termo sessão legislativa refere-se ao período de 1 ano. Assim, uma legislatura é composta por 4 sessões legislativas. Estamos de volta com o Panorama TVC e olha só, a Câmara Municipal realizou audiência pública para debater uma possível alteração no horário de início das sessões ordinárias, que são realizadas às terças-feiras, né? Essa audiência reuniu aí vereadores e representantes da sociedade civil organizada, além de militantes políticos e cidadãos. Vamos conferir os detalhes aí na reportagem. Participantes de audiência pública realizada pela Câmara Municipal de São José do Rio Preto defenderam um novo horário para início das sessões ordinárias, realizadas sempre às terças-feiras. Representantes de entidades da sociedade civil organizada, militantes políticos e cidadãos opinaram que as sessões deveriam começar às 18 horas, possibilitando assim que estudantes e trabalhadores possam acompanhar os trabalhos legislativos. Atualmente, as sessões começam às 15 horas, o que, na opinião dos vereadores Pedro Roberto, João Paulo Rilo, Robson Risse e Renato Pupo, dificulta a participação popular. Nível de participação aqui muito interessante. Eu quero agradecer a todos vocês. Comungo também da opinião aqui do vereador João Paulo, de que a gente deva buscar mais pessoas, entidades, pessoas interessadas, porque eu estou aqui há um bom tempo e eu sei que essa casa ela precisa ser... as pessoas precisam estar vigilantes, né, no sentido da participação, porque é isso. Acho que a questão do horário, ela envolve muitas outras questões. À medida que as pessoas participam, têm a oportunidade de participar, né, as pessoas vão interagir, acompanhar o que está acontecendo, né, o que está sendo debatido aqui. Aqui nós debatemos a cidade, né, em breve vamos debater PPA, vamos debater a lei orçamentária, estamos aí no debate dos 300 milhões, olha só esses temas. Debatemos agora recentemente a questão dos cemitérios e tem tantas outras questões para serem debatidas. Então é isso, acho que a casa ela tem vida à medida que a população participa, que a população interage, que a população critica, que é isso, né? A gente tem aqui exemplos de projetos que chegaram aqui e houve debates, os projetos foram melhorados e é assim mesmo, né? Ninguém pode ter, nenhum agente público tem que ter medo da população. Com base no resultado da audiência, os parlamentares devem agora apresentar em conjunto projeto para alterar o horário das reuniões semanais. Tá, então, gente, lembrando que você pode conferir a íntegra dessa audiência pública ao longo da nossa programação e também no nosso site, que é o riopreto.sp.leg.br. Tem o linkzinho ali, TV Câmara, você põe ali assistir audiências públicas, vai estar lá todas as audiências realizadas aqui na Câmara Municipal. E a gente segue falando sobre essa audiência pública, a gente vai falar agora com o vereador João Paulo Rilo, ele que é autor de um projeto que foi rejeitado na sessão desta quinta-feira,
e que vai falar sobre o projeto rejeitado previa a realização de duas sessões por semana, e o vereador, que esse projeto acabou rejeitado, e a gente vai falar agora com o vereador sobre isso. O vereador João Paulo Rilo está aqui no Zoom comigo. Vereador, tudo bem? Alexandre. Estou ouvindo, vocês estão me ouvindo? Legal, estamos ouvindo o vereador aí, deu uma falhadinha no som, mas vamos ver se recupera. Vereador, tivemos a rejeição do projeto das 2 sessões ordinárias por semana e na sequência da sessão desta quinta-feira a gente teve essa audiência pública para debater o horário das sessões. O que motivou essa audiência e como que o senhor analisa a rejeição do seu projeto? Motivou a audiência foi a discussão sobre a possibilidade de realizar 2 sessões e o pedido e o protocolo de um projeto pelo vereador Bruno Moura no mesmo sentido. Aí, como já existia um projeto meu protocolado tramitando na casa, eu pedi uma audiência. Até porque, assim, a gente escutou pelos corredores que tinham a intenção aí de alterar o horário de funcionamento, colocando um horário ainda mais restritivo à participação popular. Agora, o estranho, Alexandre, é que o projeto é de minha autoria, outros vereadores articularam o pedido de urgência e eles votaram contra. Então, ficou um pouco esquisito isso. Até me manifestei em relação a isso. Me parece que tem uma tentativa aí de alterar horários e dias no sentido de prejudicar um ou outro vereador que tem uma dificuldade de horário por conta de outro trabalho que tem. Aí a audiência foi para a gente pautar o tema e foi muito importante. Uma audiência com uma certa representatividade e foi um passo inicial, um movimento para que a Câmara Municipal de Rio Preto volte a fazer sessões em horário que permita a participação e o acompanhamento das pessoas. É óbvio que o trabalho de vereador não se restringe às sessões, mas a sessão é um momento alto do Poder Legislativo, é onde vota, você faz a grande discussão dos assuntos de interesse da cidade e da comunidade, onde vota os projetos, votam as leis que vêm do Executivo e também de iniciativa do Legislativo. E Rio Preto tem uma tradição de participação popular, de acompanhamento nas galerias da população. Eu também sou autor de um projeto que aumenta a participação no que se chama de tribuna livre, que é o direito de um cidadão pedir a tribuna livre e falar durante 10 minutos sobre assuntos de interesse da cidade. Então, a audiência apontou para isso, que é o retorno das sessões da Câmara para, no mínimo, começar às 17 horas, se não às 18 ou às 19, como já foi um dia. E me parece que, obviamente, essa mudança foi feita no momento em que tinha uma grande participação nas galerias e que essa participação, ela, na verdade, acaba criando constrangimento para vereadores que não gostam muito que suas posições sejam reveladas, não gostam de expor o debate público. É óbvio que o voto é público, todo mundo tem como conferir. Mas uma coisa é você votar sem ninguém nas galerias, outra coisa é alguém acompanhando, vendo o debate, vendo como é que cada um se comporta. Isso é muito bom, porque você tem 3 poderes constituídos. O único poder que é possível você fazer o debate desta maneira, de maneira pública, é o Poder Legislativo. Por que não fazê-lo, então? E ontem a audiência apontou para isso. Eu penso que deve surgir um movimento da própria sociedade aí organizadas, instituições, de ONGs, outras organizações, exigindo a mudança de horário, para que as sessões elas comecem um pouco mais tarde, pelo menos às 5 da tarde, para que a população possa participar e acompanhar o debate. Legal. Vereador, atualmente o regimento já prevê a possibilidade de 2 sessões ordinárias por semana, além da extraordinária, que pode ser convocada a qualquer tempo, a qualquer momento, em qualquer dia, em qualquer horário. Para que alterar o regimento? Não bastaria um acordo entre os vereadores e o presidente convocar as sessões para as quintas-feiras? Sim, basta. Só que tem uma questão, né? Tem um estrangulamento. Ao longo do tempo,
As mudanças de ocasião foram feitas por antigos presidentes, especialmente da Câmara, no sentido de estrangular o contraditório. As alterações, elas engessam hoje o debate público. Você tem pouco espaço de debate, o tempo da liderança, a liderança de bancada, que é um momento importante, que são 10 minutos que você pode organizar uma intervenção, usar o telão, expor alguma informação, ele foi jogado para o final da sessão. Isso não existe em nenhum lugar. Todos os parlamentos, eu tive na Câmara de Rio Preto e tive na Assembleia Legislativa de São Paulo, que é a segunda maior casa legislativa da América Latina. Você fala a qualquer tempo, exceto quando está em regime de votação, a qualquer tempo você pode requisitar o tempo da liderança. Aqui eles colocaram no final, isso é golpe. Isso é um golpe na democracia, um golpe no contraditório. Então eu percebi que uma sessão é insuficiente para o debate, por isso que eu propus 2. Agora pode ser resolvido você aumentando o tempo do debate e mudando o horário para a participação popular. E de fato, pode ser, o meu projeto ele tirava, ele deixava de ser facultativo e passa a ser obrigatório. E também era para suscitar este debate. No entanto, aqui a verdade é que, especialmente os vereadores que compõem a base governista, a base de apoio do governo, eles querem esconder o debate público, eles não querem se expor em temas espinhosos, querem uma tranquilidade para exercer os seus votos sem a participação popular. Eles só esquecem que essa é a casa do povo, que é absolutamente contraditório você querer sufocar o debate no poder legislativo. Isso não combina. E penso que vai ter um movimento muito forte para alteração do horário, né, na Câmara, que seria o mais importante, um horário em que as pessoas possam participar. Tá certo, vereador. Bom, depois que o senhor apresentou o projeto com as 2 sessões, como o senhor disse, o vereador Bruno Moura chegou a apresentar também, no mesmo sentido, 2 sessões por semana, mas às 1h30 da tarde e às 9 horas da manhã, na quinta-feira. Depois esse projeto acabou retirado e o seu foi rejeitado. Daqui para frente, o que o senhor espera? Como vai ser? A gente já teve sessão 8 horas da noite, 6h30 da tarde, 5 horas da tarde, depois 1 hora da tarde, agora 3 horas da tarde. No fim de tudo isso, qual vai ser o desfecho? O desfecho é sempre determinado pela maioria. O nosso objetivo de envolver a sociedade é porque quando a gente defende um horário mais acessível é para ter participação popular, mais transparência e a possibilidade da intervenção direta da sociedade nos assuntos da Câmara. Então quem vai definir é a maioria. E agora vai ser iniciado um movimento, né? Creio que muitas instituições que têm credibilidade, que têm legitimidade na cidade, devem concordar e apoiar uma alteração de horário. Resta saber o que a base do governo vai fazer. Me parece que existe esse movimento aí para começar a sessão 1 hora da tarde, né? Mas para terminar mais cedo, ou seja, eles querem terminar às 6 horas da tarde, a hora que os trabalhadores e trabalhadoras saem do trabalho e poderiam acompanhar. No Poder Legislativo é isso, você pode respeita a vontade da maioria. Se a maioria achar que tem que esconder as sessões do povo, vai ser assim. Também tem outros meios, vamos continuar fazendo o debate, botando em redes sociais, lutando para que a participação seja ampliada. Tá certo. Vereador, mudando rapidinho de assunto, rapidamente, a reunião da SEI das terceirizadas, presidida pelo senhor essa semana, teve uma nova reunião. Quais as deliberações aí? Olha, nós demos ciência a todos os membros da comissão dos documentos que chegaram, para que todos tenham acesso. E os 2 pontos principais é uma denúncia feita pelo sindicato, o SET, que é o sindicato de hotelaria, que é o sindicato que compõe a base aí, né? A base dos terceirizados está ligada a esse sindicato. E eles fizeram uma denúncia ao Ministério Público que uma das empresas não está pagando a indenização de insalubridade e também não está permitindo horário de almoço e descanso para os trabalhadores. Ou seja, é uma semi-escravidão, né, Alexandre, aqui que algumas empresas, obviamente que não são todas, praticam contra
trabalhadores terceirizados. Então, nós aprovamos a convocação dos representantes dessa empresa e uma nova denúncia contra a SMS. Essa é a campeã das denúncias. Também foi aprovada a convocação, mais uma vez, do dono da SMS na CPI. O que a gente percebe é uma repetição de um método violento, né, cruel, criminoso contra os trabalhadores. Infelizmente, é mais do mesmo. Não aparece nenhuma notícia boa de nenhuma terceirizada que cumpre rigorosamente com a sua obrigação, né? Calote em cima de calote e esses absurdos. Tem até denúncia de cárcere privado, obviamente que nós vamos averiguar, checar isso aí, mas até de cárcere privado de trabalhadores. É uma crueldade. E o poder público local, a prefeitura, ela assiste passivamente isso aí, faz vistas grossas. E a Câmara não está fazendo. A Câmara instituiu uma CPI e nós vamos aprofundar cada vez mais esse debate, denunciar todas as empresas e, ao final, apresentar um relatório que conste o apontamento para um novo método. Passou da hora de criar uma empresa pública ou aproveitar uma das que existem para fazer a contratação direta de trabalhadores por meio de processo seletivo. Você pode pagar melhor, você não tem risco de calote, a prefeitura vai gastar menos e vai dar dignidade. São quase 6 mil trabalhadores. É quase que o mesmo tanto ou mais que os trabalhadores ativos hoje, que os servidores concursados. Ou seja, como é que você permite isso? Metade quase dos colaboradores do município, dos prestadores de serviços municipais são terceirizados e são submetidos a um regime de semi-escravidão. Não é possível, né, você conciliar, você fazer vistas grossas com uma situação dessa. Tá certo, gente. Está aí o vereador João Paulo Rilo, do PSOL, falando da questão dos horários das sessões, 2 sessões por semana e também o trabalho de investigação das empresas terceirizadas. Vereador, obrigado por sua participação. TV Câmara segue acompanhando aí o trabalho da SEI. Obrigado, viu? Obrigado. Tá aí, gente. E falando em trabalhador, para quem está à procura aí de trabalho, o balcão de emprego da Prefeitura de Rio Preto oferece mais de 500 vagas nesta semana. Vamos conferir as principais delas aí. O balcão de empregos da Prefeitura de Rio Preto tem 557 vagas disponíveis nesta semana. Destaque para a função de telemarketing, com 40 vagas em diferentes empresas. Há também 20 vagas para vendedor interno e 15 vagas para motorista de transporte escolar. Você pode acessar a lista completa de vagas no site da Câmara de Rio Preto, no link Utilidade Pública. Quem tiver interesse em se candidatar a uma das vagas, deve acessar o site da Prefeitura para preencher o cadastro. Tá, então, gente, bastante vaga aí para quem está à procura de emprego. Bom, vamos para um intervalo rapidinho e daqui a pouquinho a gente volta. TV Câmara de São José do Rio Preto. Aqui você acompanha a notícia de interesse do cidadão, como o dia a dia na sede do Poder Legislativo e as leis criadas para melhorar a qualidade de vida da população. É a história do município registrada pela equipe de comunicação social. TV Câmara Rio Preto, cidadania em primeiro lugar. Lei municipal obriga a reparação de danos causados em calçadas e vias públicas pelas empresas concessionárias, permissionárias e demais prestadoras de serviços públicos. A lei está em vigor desde julho de 2021 e exige que a reparação seja feita com o mesmo material do bem danificado e no prazo máximo de 5 dias úteis após a conclusão do serviço. Caso o prazo não seja respeitado, a empresa fica proibida de realizar novos contratos com a Prefeitura. Saiba mais sobre as leis municipais em vigor durante a nossa programação e no site oficial da Câmara de Rio Preto.
Ok, gente, estamos de volta com o Panorama TVC e olha só que notícia bacana. As obras de arte do Museu Primitivista de Rio Preto agora constituem patrimônio histórico do município. Esse acervo é formado por obras do artista naif José Antônio da Silva. O conjunto artístico foi tombado pelo CONDEFA e, com a medida, o poder público e a sociedade reconhecem que as obras de Silva são parte da história cultural e artística de Rio Preto. Vamos conferir os detalhes numa reportagem da jornalista Vivian Lima. O acervo do MAP, o Museu de Arte Primitivista José Antônio da Silva, foi tombado e agora é patrimônio histórico do município de São José do Rio Preto. Considerado de caráter relevante para a preservação permanente, o conjunto de obras é composto por 67 telas a óleo, além de esculturas, colagens, gravuras, desenhos e livros feitos por Silva. O artista é reconhecido como um dos maiores expoentes da arte naif no país. O tombamento do acervo, realizado em âmbito municipal, confirma a importância das obras e do artista para a cidade. Além disso, garante ainda mais proteção ao conjunto produzido por Silva, como explica o presidente do CONDEFA, o Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico de Rio Preto. Quando a gente fala em tombamento, significa que a gente está preservando esse material, esse conteúdo para as gerações futuras. Ele já seria preservado? Já, mas é um cuidado a mais. São requisitos que a gente precisa para captar recurso, para manutenção, sabe, para restauro, enfim, para intervenções, né? Então, esse tombamento na esfera municipal, ele veio para chancelar ainda mais essa valorização e a importância dele para o nosso município, né, e região. O secretário de Cultura de Rio Preto conta que o processo de tombamento envolveu esforços do poder público e da sociedade civil. Uma iniciativa da Secretaria de Cultura, o prefeito autoriza o tombamento, o CONDEFAT se reúne, faz uma ata entendendo que era importante, né, esse tombamento. Aí nós convidamos o professor Romildo Santana, que é o que mais entende e o que mais estudou as obras do Silva e o próprio Silva, né, ele que foi a pessoa que fez toda a justificativa para esse conselho tomar essa atitude. Então, o conselho, com isso, ele ratifica, né, e ele faz a gente entender que isso aqui está protegido para sempre, né? José Antônio da Silva nasceu na cidade paulista de Sales Oliveira. Passou a residir na região de Rio Preto na década de 1930. Seu trabalho artístico ficou conhecido nos anos 40. Mais tarde, o artista autodidata e de origem simples ganhou reconhecimento nacional e internacional. Silva, que morreu em 1996, é o emblemático representante da arte naif, também conhecida como arte ingênua e primitiva. O gênero valoriza a representação de temas cotidianos e geralmente é produzido por artistas que não possuem conhecimento formal em artes plásticas. Com isso, as obras não apresentam formas convencionais de composição. Entre os temas abordados nos trabalhos de Silva estão a religiosidade, acontecimentos históricos e o ambiente rural, por meio das pinturas de lavouras. Dentro da simplicidade dela tem um valor absurdo, absoluto. Hoje ele é reconhecido internacionalmente, já passou por exposições no Museu do Louvre, já esteve ao lado de uma obra do Pablo Picasso no MASP, né? Então ele tem uma importância da arte primitivista absurda. Algumas das pinturas do artista são carregadas de ironia e crítica. Eu acho que é um lugar que você vai ver esse cidadão simples, né, humilde daquela época, já irritado com a atitude dos seres humanos que ficavam desmatando, né, colocando fogo, as queimadas. Então o Silva, você passeia pelo museu, você encontra o tempo todo ele denunciando isso e inquieto com tudo isso aí. O Museu Primitivista está instalado em um prédio na Rua Voluntários de São Paulo, no centro da cidade. O local fez parte da vida de Silva. O Museu José Antônio da Silva está exatamente no prédio onde o Silva
trabalhava como faxineiro, né? Eu era estudante de ginásio e colégio e vinha aqui na biblioteca municipal, onde nós estamos hoje. O Silva estava sempre aqui e aqui ele também, inclusive, pintava no fundo, nas suas horas de folga, ele trabalhava as suas obras. O presidente do Condefá explica que, além da relevância histórica e cultural, o acervo do Museu Primitivista também eleva o potencial turístico no município. A gente está estudando como trazer os nossos turistas de Rio Preto hoje, que são turistas da área de negócio, são turistas da área da saúde, que vêm para fazer um exame ou fazer uma compra, mas que possam visitar o nosso equipamento cultural também e entender a importância do José Antônio da Silva como de outros equipamentos culturais que Rio Preto tem. Tá aí, gente, muito bacana. E sobre isso, a gente segue falando sobre o tombamento aí do acervo do Museu Primitivista, José Antônio da Silva, com uma pessoa que esteve envolvida desde a fundação do museu, desde antes, foi amigo, inclusive, do Silva, que é o pesquisador, o professor, o escritor Romildo Santana, que está aqui com a gente. Tudo bem, professor? Tudo bem, muito prazer em falar com vocês, muito feliz por essa labuta de 41 anos, né, para o tombamento, finalmente, das obras do grande artista José Antônio da Silva. Às vésperas, inclusive, do centenário da Semana de Arte Moderna. E o José Antônio da Silva foi saudado como um artista primitivista, um artista naif, mas, sobretudo, como um artista moderno. O livro dele, o Romance de Minha Vida, foi lançado pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo em 1949, na inauguração do MAM. Então, eu fico muito feliz que é um passo que é dado em relação à obra do José Antônio da Silva, embora eu tenha muita preocupação em relação ao próprio museu, né? O museu precisa, depois de tanto tempo, né, de um piso de madeira condigno, painéis de exposição, iluminação. Afinal de contas, pintura é luz, né? Ontem à noite eu passei no entorno do museu e todas as lâmpadas externas estavam queimadas. Quer dizer, fica parecendo que o museu está abandonado. Então, o tombamento, pelo menos, da obra do nosso grande artista, que frequenta os principais museus do Brasil, o MASP, o MAM, o Museu de Arte Sacra, a Pinacoteca do Estado, o Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, e que é visitado, né? E que está em muitos livros, enciclopédias, né? Obras do MAP, do Museu de Arte Primitivista José Antônio da Silva. Então, é necessário que o poder público agora, finalmente, amplie o acervo do museu. O museu recebeu, em 1979, do Silva, a doação de 67 quadros. Até hoje não foi adquirido nenhum quadro a mais. Romildo, até sobre isso, teve uma notícia esses dias que um colecionador anônimo aí pôs à venda a sua coleção de quadros do Silva. Poderia ser uma oportunidade da prefeitura adquirir esse acervo e incluí-lo aí, anexá-lo ao acervo já existente? Claro, existem obras do José Antônio da Silva à disposição. Não vou dizer as obras da década de 1940, tampouco de 1950, mas é possível aumentar e enriquecer o acervo do museu. Eu mesmo tenho participado nos últimos tempos, junto à Prefeitura de Olímpia, para a aquisição de cerca de 30 quadros do José Antônio da Silva. Eu fiz o parecer para a Prefeitura de Olímpia, né? E, olha, 30 quadros. Para o Museu do Folclore lá? É um museu que se pretende abrir
na cidade de Olímpia, que tem tudo a ver também com a cultura popular, né? A arte naif é muito a questão da cultura popular. Mas, e a Prefeitura de Rio Preto jamais adquiriu um único quadro de Zé Antônio da Silva, né? Que nesses 41 anos, o museu foi inaugurado dia 19 de julho de 1980, né? Né? As obras que estão lá hoje, professor, as obras do museu, elas foram todas doadas pelo Silva, pelo senhor, por quem? E eu completo, qual período que essas obras que estão lá contemplam? Tem fases do artista? Explica um pouquinho para a gente. Olha, tem uma obra de 1948, as outras obras são das décadas de 50, 60, de 60, 70, 80 e 90, que foi o ano em que o José Antônio da Silva faleceu. Ele morreu em 1996, né? Mas também há uma gama grande de temas, né, que contemplem melhor, que daria uma panorâmica do nosso artista. Ele chegou em Rio Preto com 34 anos de idade. Ele é nascido em Sales Oliveira. E aqui ele viveu até a morte, em 1996. Né? Então, ele poderia ser considerado, ele é considerado um artista rio-pretano, um artista da nossa cidade. Né? E você vê uma cidade que hoje pertence à região metropolitana de Rio Preto, que é Olímpia, está batalhando até, talvez, né, para requerer, né, a prioridade de ter um acervo melhor do que o de São José do Rio Preto. Agora, Rio Preto é uma cidade muito pujante e é aqui que ele nasceu, que ele viveu. É aqui que está a Via Sacra do José Antônio da Silva, na Igreja da Redentora, a paróquia de Nossa Senhora do Sagrado Coração, né? Lá também está. Então, Rio Preto pode perder a oportunidade de congregar aqui na nossa cidade e sublimar na nossa cidade esse grande artista que foi o José Antônio da Silva, reconhecido pelo mundo afora, né? Ele tem quadro no MoMA, no Museu de Arte Moderna de Nova York. E, no entanto, o museu ainda deixa muito a desejar. Olha, o verbo tombar, se fala em tombamento, né? Significa inventariar, proteger, colocar sob a proteção da instituição pública algo que pertence e que é de interesse público, né? Então, é completamente o sentido contrário de tombar, no sentido de despencar, de derrubar, né? Baixo. Ô Romildo, qual é a obra mais emblemática do Silva que nós temos no museu? Olha, a capa do meu livro é uma lavoura de algodão, que é muito emblemática, porque o José Antônio da Silva pintou o tema rural, né? E principalmente essa visão panorâmica das lavouras, tendo-se em conta que o nosso país é um país de tradição rural, né? Então, o tema rural é um tema muito importante na obra de José Antônio da Silva. E lá tem uma lavoura de algodão de 1,72 m de comprimento por 80 de altura. É uma obra de uma extensão razoável para, vamos dizer, o universo pictórico do José Antônio da Silva. Esse é um quadro bastante representativo, né, que é a capa do meu livro, enfim. O senhor falou das obras de 30 e 40. Nós temos alguma delas aqui em Rio Preto? E onde estão as outras? Em colecionadores particulares? Onde estão? De 40, né? O José Antônio da Silva ele foi revelado aqui em São José do Rio Preto, na inauguração da antiga Casa de Cultura, em 1946. Ele foi pedreiro, foi carroceiro, e quando ele era guarda-noite de um hotel,
houve a inauguração da primeira Casa de Cultura lá no centro da cidade, e o José Antônio da Silva era guarda noturno do antigo Hotel do Oeste, né? E houve um concurso de pintura, ele se inscreveu, pintou da maneira precária, né, de uma pessoa que morava nos fundos do Centro Espírita Allan Kardec, com a família, os filhos, né? E ele mandou 3 quadrinhos. Vieram de São Paulo 3 críticos de arte muito importantes. O Lorival Gomes Machado, que foi o primeiro curador da Bienal de São Paulo e também foi curador do Museu de Arte Moderna, o Paulo Mendes de Almeida e o João Cruz Costa, que era professor da Universidade de São Paulo e escrevia nos principais jornais da época. Esses críticos deram ao Silva o primeiro lugar, mas os organizadores locais destituíram a comissão julgadora e deram para ele o 4º lugar. No ano seguinte, houve um novo concurso de pintura e ele concorria com os pintores locais e foi novamente dado a ele, talvez por respeito, né, às considerações dos críticos paulistanos, né, deram a ele novamente o 4º lugar. Em 48, ele fez a primeira exposição em São Paulo, na Galeria Domus, que foi uma galeria que existiu durante 5 anos em São Paulo, né, que tinha por trás o Assis Chateaubriand, Pietro Maria Bardi, toda a italianada intelectual de São Paulo da época, e que é responsável pelo MASP, pelos estúdios Veracruz, pelo Teatro Brasileiro de Comédia, né? E foi um estrondo. O José Antônio da Silva foi saudado pelo Oswald de Andrade, por exemplo, que tinha uma coluna no Diário da Noite do Rio de Janeiro, né? E os grandes jornais, o Estadão, a Folha da Manhã de São Paulo, também saudaram o José Antônio da Silva como a revelação do ano nas artes plásticas do Brasil. Então, a obra do José Antônio da Silva, vamos dizer assim, ela emerge, ela aparece a partir da segunda metade dos anos de 1940, e depois a gente vai ter a pintura dele, né, que participou da primeira Bienal de São Paulo em 51, da segunda Bienal de São Paulo em 53 e assim por diante, né? Então, a obra do José Antônio da Silva tem meados de 40, 50, 60, 70, 80 e 90, ele faleceu em 1996, né? O MASP tem 6 quadros de José Antônio da Silva. O Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, que é um museu conhecido internacionalmente. Aliás, no MASP, ele está no meio, numa fileira. De um lado a gente tem o Di Cavalcanti e do outro lado a gente tem o Cândido Portinari. José Antônio da Silva está no meio deles, na exposição principal do MASP, na Avenida Paulista, em São Paulo. Muito bom, tive lá esse final de semana. Professor, para a gente terminar aqui nosso tempo estourando, tem uma ideia quantas obras o Silva pintou ao longo da sua vida? O Silva, ele pintava desesperadamente. Às vezes ele pintava 3, 4 quadros de uma vez só, né? Desesperadamente. Ele tinha muita pressa de se promover, né? Ele tinha muita autodefesa. Então, não dá para saber a quantidade de quadros que ele pintou. Eu tenho reproduzidos no meu computador mais de 1000 quadros de José Antônio da Silva. Mais de 1000. E há colecionadores aqui em São José do Rio Preto que possuem mais de 100 quadros do Silva. Poxa que vida. Não é esse colecionador veiculado pela imprensa. Ele tem uma quantidade enorme de quadros. E tem também um problema, né? Se você vai à Praça Benedito Calixto, em São Paulo, cada 10 quadros à venda do José Antônio da Silva, 11 são falsificados. Tá certo. Professor Romildo, infelizmente o nosso tempo aqui acabou. O senhor falou do temperamento dele, acho que dizem que ele tinha um ego bastante inflado, né? Mas tá bom, obrigado, viu, Romildo?
Um grande abraço a vocês e tomara que dê tudo certo em relação ao nosso museu. Eu apliquei mais da metade da minha vida, me dediquei a esse museu José Antônio da Silva. Tomara que a partir de agora, com essa iniciativa do Kedson, que é o presidente do Condefact, do próprio Condefact e das pessoas que integram esse conselho. Infelizmente acabou o nosso tempo aí, mas fica o agradecimento para o professor Romildo Santana, professor, escritor e, como ele disse, fundador do Museu de Arte Primitivista José Antônio da Silva. Quem quiser conhecer o museu, como a Vivian disse na reportagem, o endereço é Voluntários de São Paulo, 3491, aqui no centro de Rio Preto, telefone 3212-9152, tá? Então, parabéns aos envolvidos e que venham os recursos necessários para a reforma ali do espaço físico do museu. Mudar de assunto, falar um pouquinho de esporte, porque esse ano 2 medalhas de ouro nas Olimpíadas de Tóquio foram conquistadas por riopretenses, né? A gente teve a Carol Gataz no vôlei e também agora o pódio do para-atleta Claudinei dos Santos. Vamos conferir. Rio Preto é ouro nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Solenidade na Prefeitura celebrou o retorno do atleta Claudinei dos Santos, que conquistou a medalha dourada no lançamento de disco modalidade F56 na Paralimpíada realizada no Japão. Claudinei é um dos mais importantes nomes do atletismo mundial. Além da medalha no Japão, conquistou ouro no Rio em 2016 e prata em Londres em 2012. Só que nessa ocasião, no lançamento de dardos. Além das medalhas, Claudinei é especialista em quebrar recordes. Em Tóquio, bateu a marca olímpica do arremesso de disco com 45 metros e 59 centímetros. É dele também o recorde mundial com 46 metros e 68 centímetros conquistado no Mundial de Dubai em 2019. O evento na Prefeitura contou com a participação do prefeito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo, do secretário de Esportes, Fábio Marcondes, e dos vereadores Renato Pupo, Odélio Chaves e Karina Caroline. O atleta lembrou da dificuldade em treinar durante as restrições sociais impostas pela pandemia da Covid-19. Tivemos dificuldade para estar treinando, né? Atrapalhou muito dar essa sequência de treinamento. Felizmente, pude recuperar esse tempo perdido em 2021 e deu tudo certo. Graças a Deus, a medalha veio mais uma vez. O para-atleta precisou amputar a perna esquerda em 2005, depois de sofrer um acidente de moto. Antes do acidente, ele praticava halterofilismo. A entrada no atletismo foi em 2006. Após o acidente, eu achei que jamais praticaria esporte novamente, né? E a partir do momento que eu conheci o esporte paralímpico, vi que o mundo não tinha acabado para mim, que eu podia ir além, que o esporte me resgataria, entendeu? Então foi o que eu procurei fazer, não ficar em casa me lamentando, procurei as academias, o centro esportivo e dei o máximo de mim e essa é a recompensa. Na plateia, esportistas de Rio Preto, alguns também com deficiência, estavam prestigiando o bicampeão, que sabe da importância do seu exemplo para a juventude. É o que eu sempre procuro, dar o melhor de mim para que o exemplo seja positivo, né? Então é isso que eu procuro fazer, dou o melhor sempre nas competições, falo sempre bem do esporte para todos, para as crianças principalmente. É por isso que eu rezo para que Rio Preto, para mim foi uma referência, sempre foi no esporte. Rio Preto sempre foi uma referência. Então eu rezo para que volte a crescer e que muitos atletas, muitos Claudinei como eu, como Jatobá, como Edilson Lango, venha alavancar ainda mais esse esporte. Claudinei é antigo parceiro do CAD, Clube Amigo dos Deficientes, entidade que incentiva a prática de esportes como forma de inserção do deficiente na sociedade. Tanto o segmento da pessoa com deficiência como o esporte, que é a inserção das pessoas com deficiência através do esporte, né, que é onde ele traz socialmente, reabilita psicologicamente, né, e dá uma nova oportunidade.
E isso, o Claudinei, a medalha dele é bem significativa, né? Aliás, é bicampeão, né? Claudinei é recordista mundial. Então ele já vem representando dignamente a nossa cidade, o nosso país e a nossa entidade. E para a gente é um grande estímulo, né? Para que cada vez mais outras pessoas com deficiência também possam fazer atividade. Se vão ser grandes atletas, não há problema, mas que de repente eles possam ter uma oportunidade de serem inseridos novamente dentro de uma sociedade, porque quando acontece um acidente, geralmente as pessoas acham que acabou a vida. Não, pelo contrário, está recomeçando. Então é isso que a gente luta, pela igualdade das pessoas com deficiência, que elas possam ser inseridas dignamente dentro de uma sociedade. Nós temos nossas redes sociais, tanto pelo Instagram como pelo Facebook. Temos nosso site, né, que é cadriopreto.com.br, lá todas as atividades que a gente pratica, e através do telefone, né, que pode entrar em contato conosco, procurar nosso assistente social através do telefone 3231-7463 e lá se informar melhor para conhecer a nossa entidade e o nosso trabalho que é desenvolvido. Agora, Claudinei volta aos treinos e já está com a cabeça focada para os Jogos Paralímpicos de Paris em 2024 e de Los Angeles em 2028. Quero chegar, nem que for de bengalinha, mas eu quero estar presente. Muito bom, gente. Parabéns aí pro Claudinei. E só uma correção, a Carol Gattasma ganhou a medalha de prata. Eu falei ouro na abertura aí. Ouro mesmo de Rio Pretense, só do Claudinei. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, gente. Na sequência, a gente fala sobre o serviço da ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde aqui de São José do Rio Preto. Vamos lá. Uma TV pública a serviço de São José do Rio Preto. Desde 2002, a TV Câmara acompanha todos os acontecimentos do Poder Legislativo. Entrevistas, reportagens e programas especiais produzidos pela equipe de comunicação da Câmara Municipal estão no ar todos os dias da semana. Confira informações sobre saúde, economia, cultura e prestação de serviços. Assista ao vivo às sessões ordinárias, sessões solenes e audiências públicas pelo canal 4 da NET ou sinal aberto 28.2. TV Câmara Rio Preto. Cidadania em primeiro lugar. A turma da democracia em conviver em harmonia com as diferenças faz parte da democracia. Uma das maiores belezas da democracia é a convivência harmônica entre pessoas completamente diferentes. Faça a sua parte. Democracia é todo dia. Ok, gente, estamos de volta com o Panorama TVC e a gente fala agora de um importante serviço oferecido pela Secretaria de Saúde aqui de Rio Preto, que é a ouvidoria, né? O serviço em que os usuários podem fazer reclamações, sugestões, críticas, etc. E sobre isso a gente vai falar com a gerente da ouvidoria, que é a Milena Scarpassi. A Milena está aqui no Zoom com a gente. Tudo bom, Milena? Obrigado por nos atender, viu? Tudo bem, tudo jóia, boa tarde a todos. Eu que agradeço a oportunidade de expor um pouquinho do trabalho da ouvidoria. Legal, Milena. Bom, vamos lá. Como que funciona a ouvidoria, Milena? A ouvidoria é o canal que viabiliza a comunicação entre o munícipe e a Secretaria de Saúde, né? E nós acolhemos as demandas através de vários canais, que o telefone, o e-mail, a plataforma do Fala BR. Aqui nós acolhemos e direcionamos essa demanda para ser tratada pelo setor responsável. Legal, acho que a gente até tem os canais aí, pedir para o pessoal colocar na tela os telefones, e-mail. Isso, tá aí. Nós temos aqui, isso, legal. Tá aí embaixo na tela, vai entrar aí. Quem que pode usar o serviço, Milena? Toda a população pode fazer o uso do serviço. O serviço ele é bem democrático, né? É para isso mesmo, é para
participação, permite a participação popular, e é através disso que a gente consegue, dessa opinião pública, realmente, assim, de quem utiliza o serviço, identificar falhas e aprimorar a prestação de serviço público. Legal. Quais que são as demandas mais recorrentes aí? São reclamações? Se são reclamações, de qual setor? São sugestões? O que as pessoas mais ligam para a ouvidoria? Olha, por incrível que pareça, hoje a maioria são solicitações, tanto para vigilância sanitária, né, quanto para vigilância ambiental. No caso, o município ele entende como uma denúncia. Para nós, ela é qualificada como solicitação, dentro da classificação de ouvidoria. Solicitação para vistoriar o imóvel que está abandonado, com criadouro de dengue, de escorpião, que a gente tem muito hoje no município. A maioria das demandas, a maior parte das demandas é sobre isso. E solicitação para vigilância sanitária, para fiscalização de estabelecimento, descumprimento do decreto, das normativas do decreto, do Covid, irregularidades dentro do estabelecimento, festas clandestinas, entre outros. Então, assim, hoje é o que nós mais temos, são as solicitações para vistoria desse tipo de informação. E como que funciona? Por exemplo, denúncia, vamos dizer que nem você falou, da festa clandestina. Chega a informação na ouvidoria, qual é o encaminhamento? A gente abre um protocolo, pode ser denunciado de forma anônima ou sigilosa, o denunciante não precisa se expor. Nós registramos quem tem acesso àquele protocolo, somente o denunciante, e nós direcionamos para vigilância sanitária. Lá vai determinar qual tipo de fiscal atende, né, para estar indo fazer essa vistoria, para estar indo ver se realmente procede a denúncia. E imagino que deva ter havido um aumento nessas solicitações, né? Na verdade, denúncias para a população, genericamente, para vocês, solicitação nesse período de pandemia, né? Principalmente em relação à aglomeração, esse tipo de coisa, é isso? Sim, sim. Aumentou bastante aqui os nossos registros, né? Em 2019, nós tivemos aproximadamente 10 mil registros contra 16 mil de 2020. Então, houve um aumento significativo. E, realmente, o aumento, ele é de solicitação e informação. Legal. Se a pessoa precisar tirar dúvida do decreto, é que agora já passou o pior, né? Mas naquela fase que todo mundo tinha dúvida, pode isso, não pode aquilo, pode ir na piscina, academia, essas dúvidas também podem ser sanadas por meio da ouvidoria? Isso, sim. A ouvidoria esclarecia as dúvidas, orientava os estabelecimentos que podiam ou não ficar abertos, né? Como ficar abertos dentro das normativas. Hoje, a maior parte das informações elas estão girando em torno da vacina. Então, é sazonal, né? Então, aquele período foi referente ao decreto, agora é referente à vacina. Em tempos normais, vamos esquecer um pouco a pandemia, quais são as principais demandas? O pessoal reclama muito de fila em postinho, falta de medicamento, falta de médico, isso chega também para vocês? Sim, chega também. Nós temos, quanto ao atendimento, né, demora do atendimento, então por isso que é muito importante o munícipe ele registrar, porque através dessa manifestação que nós vamos identificar o que está acontecendo. Por que aquela unidade tem um pouco mais de demora? Por que aquela unidade tem um pouquinho mais de reclamação? Legal. Vou pedir para pôr de novo os telefones aí, a ouvidoria da Secretaria de Saúde. Quem quiser entrar em contato, o telefone é o 0800 770 5870. O endereço é lá na Secretaria de Saúde mesmo, né, Milena? Na Romeu Strassi 199, ali atrás do Plaza. Nós não temos, mas nós não estamos com atendimento presencial, tá? Então, as demandas estão pelo telefone,
o e-mail, no site da Prefeitura também através do link de ouvidorias e pela plataforma do Fala BR e Ouvidor SUS. Nós temos, além do 0800, mais 2 linhas diretas, né? Que é o 3216-9758 e o 3216-9765. E por onde chega mais demanda, e-mail ou telefone? Telefone. Telefone, é mais fácil, né? Acho que e-mail ninguém usa mais muito, né, Milena? E qual o grau? Aumentou bastante. Desculpa, pode falar. Aumentou bastante depois do início da pandemia. O uso do e-mail? Isso. Ô, Milena, e qual a porcentagem de resolução, assim, dos problemas denunciados? Tem uma medição disso? Ou 100% do que o pessoal denuncia, o problema é resolvido? 100% das demandas que entram, elas são acolhidas, direcionadas e tratadas. Então, nenhuma fica sem o tratamento. Às vezes, a resposta, ela não vai de encontro com o que o munícipe deseja, mas todas são tratadas, né? De forma com equidade, de forma com a necessidade do usuário. A gente tem, assim, de devolutiva dos setores, dos órgãos. Então, por exemplo, quando eu faço o fechamento, levantamento lá para as audiências públicas, eu tenho uma devolutiva em tempo hábil lá, que é o período que a gente tem para a resposta. 95% das respostas, elas chegam no tempo que a gente tem para estar dando uma devolutiva. Mas todas são 100% acolhidas e tratadas. Essas demandas, elas chegam ao gestor, ao secretário, até para ele ter uma ideia geral de onde pode ter mais dificuldade de atendimento, onde está mais deficitário? Sim. Nós passamos, elas vão para os gerentes dos serviços, né? E vão para a gestão através dos relatórios. Tá certo. Milena, quer falar mais alguma coisa da ouvidoria que talvez a gente não tenha abordado? Quiser, enfim, deixar algum recado, fica à vontade. É muito importante, eu agradeço a oportunidade de estar participando e eu acho muito importante mesmo que os munícipes, eles entrem em contato, relatem as situações, nós vamos estar acolhendo, nós vamos tratar da devida maneira, do meio mais, né, da melhor forma possível, né? E isso, assim, é muito bom para identificar todas as situações que acontecem no atendimento, dos locais, por exemplo, que tem maior foco de dengue, de escorpião. Então, é muito importante mesmo a participação da população. Principalmente agora que tomara vá começar o período de chuvas, aí a questão da dengue volta a preocupar. Então, o vizinho que está ali, que tem o vizinho com o quintal sujo, pode entrar em contato aí também, né? Pode entrar em contato, não é preciso se identificar, como eu já disse, a gente passa um protocolo, a pessoa acompanha, só ela tem acesso àquele protocolo, ela acompanha através do protocolo. Maravilha, gente. Está aí a Milena Scarpassi, gerente da Ouvidoria de Saúde. Eu agradeço a sua participação. Muito obrigado, viu, Milena? Eu que agradeço. Tá certo, tá? Então vamos repetir o telefone da ouvidoria, é o 0800 770 5870 e o e-mail SMS de Secretaria Municipal de Saúde, sms.ouvidoria@riopreto.sp.gov.br. Mas se você não conseguiu anotar aí, não tiver tempo, é só pôr Ouvidoria Prefeitura de Rio Preto lá no Google, que aparece todos os dados, tá? Então, importante serviço prestado à população. É isso, gente. Antes de encerrar, dois registros. Hoje pela manhã, a Câmara Municipal realizou sessão solene para a concessão do título de cidadão honorário riopretense ao guarda municipal Alexandre Montenegro, que hoje ocupa o posto de chefia da Guarda Municipal. Ele é coordenador
diretor, né, da Guarda Municipal de São José do Rio Preto. Tiveram presentes autoridades aqui na Câmara e ao longo da nossa programação você confere a íntegra dessa homenagem. O outro anúncio é que hoje pela manhã a gente teve aqui em Rio Preto a presença do vice-governador Rodrigo Garcia, que é daqui de Rio Preto, né? Ele veio anunciar recursos para a cidade, foram 18 milhões de reais para equipar o hospital lá da Zona Norte, que está em fase de conclusão. Anunciou também 1 milhão de reais para a reforma do Centro Regional de Eventos, principalmente a troca do piso ali da quadra, que está bastante deteriorado, e anunciou aí também uma série de programas sociais, reforma de vicinais, etc. E os detalhes você confere na reportagem ao longo da nossa programação. O Panorama TVC desta semana termina aqui. Lembrando que você pode acompanhar toda a programação da TV Câmara nas nossas redes sociais. Nós estamos lá no YouTube, como TV Câmara Rio Preto, aí TV Câmara São José do Rio Preto. Você também pode acessar o nosso site, além de todas as informações ali sobre os projetos protocolados, a tramitação das propostas. Você também acompanha nossa programação ao vivo ali no link TV Câmara, bem como o acervo de todos os atos oficiais aqui da Câmara, sessões ordinárias, sessões solenes, audiências públicas, etc. E também as informações do dia a dia no nosso Facebook, que é o Câmara Municipal de São José do Rio Preto, também transmite ao vivo os nossos eventos e programas. E estamos também lá no Instagram, sempre com informações importantes para você aqui da Câmara Municipal. É isso aí, gente. Um grande abraço a todos, muito obrigado e até a próxima.